Olá, bem-vindos ao Fertilicast, um programa dedicado à saúde reprodutiva que tem como finalidade trazer informações com credibilidade a todos que estão nos ouvindo e, o mais importante, trazer a todos as informações que você muitas vezes quer saber e não consegue achar essas informações nas mídias ou com o seu próprio médico. O plano aqui do podcast, do Fertilicast, é que vocês possam aproveitar os nossos profissionais de diversos assuntos, de diversas especialidades, todos com titulação, todos com conhecimento e amplo conhecimento, para que a nossa informação seja a mais importante e útil para você. Eu sou o Dr. Valdemar Carvalho e hoje eu tenho o prazer de convidar aqui uma amiga, uma excelente profissional da área da enfermagem, que galgou os seus títulos e veio hoje nos abrilhantar e falar tudo sobre o papel da enfermagem na área da reprodução assistida. Bem-vinda, Andréia. Tudo bem com você? Eu gostaria inicialmente de pedir para você falar um pouquinho só quem é a Andréia, como ela começou, por que a Andréia foi para a enfermagem, porque eu sei que você mudou a sua área inicial, por que você gostou da área reprodutiva. Conta um pouquinho para a gente. Olá, Dr. Valdemar, muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou Andréia Pegoraro, eu vim da área hospitalar, daí eu fui trabalhar na reprodução humana, tenho 14 anos de experiência na área, e depois que eu fiz as minhas especializações, quando eu entrei na reprodução humana, eu achei viável que fizesse o mestrado para que eu seguisse na área acadêmica também. E aí, trabalhei 14 anos dentro da clínica de reprodução humana, trabalho ainda com reprodução humana, não trabalhei só, eu trabalho na clínica de reprodução humana, e ao longo desses anos eu fui me aprofundando no assunto da reprodução humana, fui me apaixonando pelo assunto, e hoje eu estou seguindo com meu doutorado ainda na área da reprodução, e fico muito feliz com isso, porque é uma área que eu sou apaixonada. Que bacana, tá vendo, gente? Eu acho que é importante vocês entendam que a gente está trazendo pessoas que realmente entendem do assunto. E o papel da enfermagem, ele é extremamente importante naquele momento maior fragilidade, naquele momento que nós precisamos de todo o rigor importante no tratamento, que não possam ter falhas, né? E aí a Andréia, eu sei muito bem da formação dela, né? Principalmente na área cirúrgica, ela tem muitos detalhes e muitas informações que podem nos ajudar. Então, o plano que a gente vai falar aqui com a Andréia é exatamente mostrar assim, qual que é o papel básico de uma enfermeira, né? A gente pode lembrar histórias bonitas da enfermagem, da Florence Nightingale, né? Eu estudei essas coisas aí. E a enfermagem, ela tem um parâmetro importante de segurança, acolhimento, para que tudo ocorra da forma mais correta possível, para que auxilie ali aqueles momentos mais importantes. Então, eu vou passear com você, André, e vou pedir para você isso, desde a hora que um paciente chega num consultório médico, né? Como que a enfermagem vai acolher esse paciente lá na hora, no primeiro atendimento, depois vai ter assistências de medicações, depois essa paciente vai ter que ser orientada, os horários das medicações têm que ser perfeitos, né? Vai chegar num centro cirúrgico. Depois a gente muda para o centro cirúrgico, mas me conta um pouco o que você vê dessa parte na enfermagem ajudando esses pacientes que estão chegando lá. Bom, o papel da enfermagem na área da reprodução humana, ela é extremamente importante porque ela envolve todos os aspectos dentro de uma clínica de reprodução junto na jornada do paciente. Então, quando o paciente chega na clínica, ela quer, a primeira coisa, a transparência, né? Ela quer se sentir segura, ela quer sentir que aquele lugar é o local ideal, afinal a gente lida com sonhos, ela quer um filho. Então, a gente precisa ter sempre a transparência com o paciente, trabalhando os aspectos emocionais, psicológicos, porque isso é muito enfático numa paciente de infertilidade, né? E muitas vezes ela está ali, vem com tantos traumas, ela vem de uma cobrança da sociedade, então a gente tem que estar o tempo
todo acolhendo. A empatia é muito importante, fazer aquele primeiro contato com o paciente já mostrando a transparência e falando para ela o quanto que ali a gente está disposta a ajudar, que a gente está num apoio, porque muitas vezes ela entra num consultório médico e ela tem tantas perguntas ou ela se sente ali coagida, né, de estar ali, de passar por um processo, e quando ela sai dali, ela esquece, ela fala, nossa, eu esqueci de perguntar para o médico sobre isso, sobre aquilo, e a paciente que chega na reprodução hoje, ela é uma paciente muito bem informada, ela já veio com uma carga grande ali, ela pesquisou na internet, muita gente já falou com ela sobre isso, então a gente está ali para tirar todas as dúvidas, com muita empatia, com muita humanização, com acolhimento, e fazer com que ela se sinta segura diante de um tratamento, né? A gente está lidando, imagina, com o maior sonho da vida dela. Muitas vezes a paciente vem de carro, casa, para poder estar ali, porque tem os aspectos financeiros também, né? A gente não sabe o que ela precisou fazer para poder estar ali, porque é um tratamento caro, não é um tratamento barato. Então a gente está ali para amparar essa paciente. E ela muitas vezes, quando ela chega e, claro, está tensa numa consulta, ou às vezes até passou no administrativo financeiro, sai de lá atordoada pelos valores do tratamento, mas a paciente, ela tem uns princípios ali. Primeiro, um deles é que ela não pode errar a medicação, né? Porque se ela erra a medicação no tratamento de fertilização, pode comprometer todo o tratamento. O segundo é que muitas vezes ela pode fazer uma aplicação da medicação de forma errada, ou não saber manipular a medicação, né? E aí eu percebo que muitas vezes os médicos ou a equipe de assistência não consegue dar esse suporte, e muitas vezes a enfermeira é aquela pessoa que está ali para dar esse suporte. Então, queria só entender o que você acha ideal, porque eu acho que essa é uma questão que até para médicos, para donos de clínicas ou para os pacientes, esses tempos, né? Eu vou tentar traduzir aqui o que eu estou querendo dizer. A paciente, ela chegou lá, ela saiu lá com um pacotinho com as medicações, foi orientada pela enfermagem, como aplicar, asepsia, limpeza, local de aplicação e tal. Só que ela chega em casa, quando ela vai mexer na caneta, ela viu que ela girou um pouquinho mais e não consegue voltar. Ou ela apertou errado e jogou fora a medicação. E ela, às vezes, ela vai fazer essa medicação à noite. E aí ela fica desesperada. E aí, eu acho, né, na minha concepção, que essa paciente ela tem que ter assistência 24 horas. Sim. Mas eu sei que isso é impossível, às vezes, né, a gente ter... O que você, com toda essa experiência, planejaria para que isso fosse eficaz, né, para que essa paciente ela estivesse coberta dessa situação? Mesmo eu já vi algumas clínicas fazendo vídeos explicativos para a paciente, quando ela for fazer a medicação, ela olhar os vídeos. Você acha só os vídeos ou uma assistência? O que passa você com a sua experiência? Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar é importante. Por quê? A paciente, ela a gente tem que lembrar que ela não tem familiaridade com agulha, com caneta, com nada. Então, primeira coisa, quando a enfermagem orienta, ela ter certeza que a paciente saiu dali entendendo. Então, a gente pergunta novamente, pede para ela fazer na nossa frente. A gente tem que ter moldes, modelos, né, de canetas, de aplicação ali. Tudo que a gente puder ter para poder facilitar para ela é muito importante. Mas acho sim que ela tem que ter uma assistência 24 horas. E a gente sabe que o médico não consegue fazer isso. O médico tem inúmeras coisas, ele não tem uma única paciente. Então, a enfermagem pode fazer esse papel, mesmo porque a enfermagem que tem o acolhimento, a enfermagem já desde os princípios lá que a gente começa a estudar na enfermagem. Uma das primeiras aulas que a gente tem dentro da faculdade é sobre acolhimento. Então, a gente está o tempo todo acolhendo, a gente gosta de fazer isso. Então, tudo que a gente puder ter, se tiver vídeo, mas eu acho que a assistência 24 horas é importante. Então, é claro que precisa ter uma equipe, né, para isso, e a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Se é um consultório é um pouco mais difícil, geralmente a enfermagem e o médico só, mas numa clínica a gente tem diversos funcionários e diversas especialidades ali que a gente pode se dividir. Especificamente da medicação, eu acho que tem que ser enfermagem. Então, assim, se precisar, inclusive ir até a casa da paciente para fazer a aplicação, porque a gente tem que prestar esse cuidado. Imagine que é um tratamento e ela fica nervosa mesmo. Quando ela chega para fazer o momento da punção ali,
quando a gente pergunta para ela se aplicou a medicação correta, ela fala assim para a gente, eu não sei, eu assim, comecei a preparar em tal horário, mas eu estava tão nervosa, meu marido não quis aplicar porque ele também ficou nervoso, então eu fiquei nervosa, mas eu consegui, eu acho que eu consegui. E a gente tem que ter certeza que ela realmente conseguiu, porque a gente sabe que no momento do procedimento a gente vai poder ocasionar algum problema se ela não aplicou a medicação correta. Legal, legal. Isso aqui eu queria chamar muita atenção, que ela está falando uma coisa extremamente importante. Quando a gente faz uma fertilização in vitro, tem uma última medicação, que a gente chama de trigger, e essa última medicação ela tem que ser aplicada no horário 35, 36 horas antes da retirada dos óvulos. E essa medicação tem que ser aplicada corretamente, porque senão, depois, na hora da coleta dos óvulos, os óvulos podem não sair, né? Então, pode não fazer o tempo adequado. E o que ela está falando é exatamente isso. Como as pacientes chegam no centro cirúrgico, na hora que você vai receber, que a gente já vai mudar para o centro cirúrgico daqui a pouco, mas como que a paciente chega no centro cirúrgico, ela vai ser questionada. Você fez a aplicação da medicação naquela determinada hora, não é isso? E olha só a visão que é extremamente importante para todo mundo, né? Como gera dúvida, como gera insegurança frente a um sistema que você não faz no seu dia a dia, que você não está acostumado, e que você vai passar um período de tempo, que são 10 dias, 12 dias, fazendo aplicações de medicações. Obrigado, porque isso é extremamente importante para que a gente traga, e com relevância, porque essa última medicação é extremamente importante, que a gente chama de trigger, né? Uhum. E aí, aproveitando o gancho, André, então a paciente estava lá no bloco ambulatorial. Aí do bloco ambulatorial, que é onde ela foi atendida, onde ela fez as medicações, ela vai ter a hora certa da medicação, ela vai ter a hora certa do jejum, ela vai ter todas as orientações de como chegar no centro cirúrgico e tal. E eu acho que a gente podia fazer aqui um checklist de que é importante para chegar no centro cirúrgico. Todos os detalhes aí que vocês já sabem muito bem quais são, tipo preparos, adornos, como que é esse checklist a partir do momento que fez a aplicação da última medicação para agendamento do procedimento, que tudo isso é feito entre o médico, enfermagem, centro cirúrgico. Como que se dá isso, esse checklist? Porque às vezes o paciente, mas é só um cabelo, sei lá o que, é só um cílios. Explica pra gente isso daí, porque eu acho que isso é extremamente importante também. Esse é um processo, que é o processo de enfermagem, que isso a gente faz numa consulta de enfermagem. E o Corém, ele respalda a gente disso. Então, é extremamente importante que a enfermagem, muitas vezes a enfermagem, nos treinamentos que eu dou, eu percebo que a enfermagem, ela sabe que ela faz isso, mas ela não sabe como chama isso. Esses dias uma aluna me perguntou, mas eu não faço consulta de enfermagem na minha clínica. Você faz, mas é que você não sabe o que é a consulta de enfermagem. E a enfermagem precisa ter este conhecimento. Faz parte do nosso processo. Então, nós precisamos ter a consulta de enfermagem e dentro dessa consulta de enfermagem faz toda a diferença a gente montar esse checklist. Então, os exames é importante, a gente precisa checar os exames, porque não adianta ela chegar lá no centro cirúrgico sem a checagem das sorologias. A gente tem que checar o jejum do paciente, explicar para ela qual é o procedimento que vai ser feito e por que o jejum é importante. E o que é o jejum, né? Porque para alguns... Porque às vezes ela chega lá pra gente e fala assim, mas eu só tomei um copo de leite. Eu só comi um pedacinho de alguma coisa, ou eu só tomei água. Então a gente tem que explicar para ela e o porquê que precisa fazer isso, porque não adianta você falar para ela também, olha, você tem que fazer um jejum, tá, mas ela não sabe por que é o jejum e ela acha que aquilo às vezes não é relevante, né? Então a gente tem que lembrar desse tipo de coisa. O trigger, por que é importante o trigger? Por que o horário é importante? Porque ela depois vai ter um procedimento cirúrgico e que vai precisar da captação desses óvulos maduros. Então, mas, às vezes ela fala, tá, mas eu não apliquei tal horário, mas eu apliquei tal. E ela fala com uma simplicidade. Então, isso é importante, a gente deixar claro por que as coisas precisam ser feitas. Então, o jejum é importante, as medicações são importantes, as sorologias são importantes, que os adornos ela não pode entrar no centro cirúrgico, que ela precisa ir com uma roupa fácil depois para vestir, porque depois, pós-procedimento, ela está sedada. Todos esses detalhes são importantes a gente deixar muito claro para a paciente. Por quê? E na consulta de enfermagem a gente consegue fazer isso também. Então, montar um checklist porque fica mais fácil, porque as pessoas elas esquecem do que precisa ser falado.
né? Às vezes a paciente começa a fazer perguntas e desvia o assunto, então a gente tem que ter esse checklist para poder conversar com a paciente e deixar claro, e na véspera do procedimento a gente enfatizar os procedimentos, o que de fato ela precisa para o dia seguinte. Muito bom, eu acho que a gente podia até, ainda pegando esse gancho desse assunto, Andréa, vamos falar primeiro adorno. O que é considerado adorno? Porque adorno é uma palavra que muita gente nem sabe o que é, né? Então, o que é considerado adorno? E por que, eu acho que vale a pena a gente falar, por que não pode chegar lá com metal no corpo, com gel ou com produtos artificiais, sintéticos? Isso é importante, eu acho que a gente está aqui falando de enfermagem, a gente está aqui falando de um procedimento que a gente está indo para um centro cirúrgico, né? E olha como é interessante, porque às vezes a enfermagem, ela se preocupa muito, principalmente a enfermagem da reprodução humana, ela se preocupa muito com medicação, com ovodoação, ovorecepção, e ela não se preocupa em entender o que é de fato um centro cirúrgico e por que das coisas. Então, por que ela não pode ter unha de gel? Por que ela não pode ir com cabelo de nylon? Porque se precisar de um procedimento invasivo, ou porque a gente sempre tem que pensar no a mais, né? Pode acontecer de usar um bisturi elétrico, pode acontecer. E a gente tem que estar ciente disso. Mas às vezes o médico fala para mim assim, André, mas não vai usar, não tem problema a paciente entrar assim. Tá, mas numa intercorrência ninguém vai lembrar isso. Ninguém vai lembrar que a paciente está com cabelo de nylon, com uma unha de gel, com cílios, né, que ela colocou e que pode dar queimadura. Então a gente tem que pecar pelo excesso. Dos adornos, a gente tem que lembrar, porque assim, a NR32, ela diz pra gente que são as normas regulamentadoras, né, das boas práticas do que a gente precisa dentro do centro cirúrgico. E a gente não pode usar nada que for anel, pulseira, colar. Por que isso não pode? Porque é contaminação. Na reprodução humana existem algumas particularidades, que é o cheiro. Então não pode ter nada volátil. Isso inclui laboratório e centro cirúrgico, e a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, a gente tem que lembrar que esse tipo de coisas, essas particularidades, precisa ter treinamento, porque às vezes as pessoas, os funcionários não sabem disso, né? E a gente tem que treinar a equipe, sempre para isso. Recapacitar as pessoas, os profissionais, de toda a importância dentro de uma reprodução humana, que o que a gente puder fazer para ajudar o paciente, a gente vai fazer. E é isso. Então, assim, os adornos estão ali para trazer uma contaminação para a pessoa. Então, tudo que a gente puder evitar, relógio, colar, brinco, a gente vai evitar. Por conta disso. Porque é um grande problema o piercing, para tirar o piercing, né? Exato. E se a gente não avisa a paciente antes, ela chega, porque ela não consegue às vezes tirar sozinha, ela tem que ir num local para tirar. Como os cílios também, como as unhas também. E aí ela chega no centro cirúrgico, ela fala assim, mas eu tenho um piercing no nariz que eu não consegui tirar porque ninguém me avisou antes. Me avisaram ontem à noite. E aí ontem à noite eu não podia fazer nada. Por isso a importância de quando ela sai dali já com as orientações, dias antes, a gente já fazer essa orientação para ela ir em algum lugar caso ela não consiga. Porque eu já passei por diversas situações dentro do centro cirúrgico de ter que pegar uma pinça para poder conseguir tirar o piercing da paciente. Então, às vezes machuca, né? A gente não está acostumado com esse tipo de... E trazendo essa informação, né, quando a gente fala do piercing, no procedimento de retirada dos óvulos, um pouco mais técnico, médico, o paciente está sedada, com ultrassom e uma agulha pela vagina, a gente entra em direção ao ovário e aspira o líquido. O que acontece? Pode ter um sangramento. Pode ter ali, na hora que está movimentando, uma lesãozinha na vagina. Então, a gente tem, às vezes, como resolver esse machucadinho na vagina com um ponto, que a gente pode dar simplesmente um ponto com um fio cirúrgico, ou a gente pode, com um bisturi elétrico, fazer isso. Só que o bisturi elétrico passa corrente elétrica no organismo, no corpo, e ela vai para uma placa que vai aterrada, então é uma coisa física mesmo, né? Então a energia vai para o corpo, circula do corpo, da placa vai para o chão, aterramento, e não passa pela paciente. Só que a energia ela vai para os metais, então se ela tem um piercing, ela queima o local onde está o piercing. Não é comum isso acontecer num centro cirúrgico desse tipo, que é um centro cirúrgico de reprodução, porém, que nem a própria André aqui falou, a gente tem que estar previsto para tudo. Então a gente entra num avião, aprende que tem que fazer as tais manobras
caso aconteça alguma pane no avião, mas a gente não quer, ninguém quer que aconteça, mas se acontecer a gente tem que estar habilitado. Então eu acho que essa segunda informação é extremamente importante. Eu queria lembrar de uma informação que aí também tem um pouco mais do quesito médico, que são as medicações. Hoje em dia tem muita gente usando caneta emagrecedora, e a caneta emagrecedora, né, eu não preciso falar aqui dos nomes, ela faz com que o estômago não esvazie. E por que a gente faz o jejum para o procedimento? Porque a pessoa vai receber uma anestesia, vai receber uma sedação no caso da reprodução, da fertilização. E o estômago cheio, ele pode fazer com que a paciente vomite, essa secreção do vômito vai para o pulmão e causa um dos piores terrores, que são as consequências ou as sequelas de uma infecção pulmonar cirúrgica por restos alimentares, que pode matar uma pessoa pode morrer por causa disso. Então, a gente tem extremo rigor, nenhum anestesista faz anestesia, principalmente geral, com o paciente com alimento no estômago. E essas canetas emagrecedoras, hoje, o critério é parar com 15 a 21 dias de antecedência, dependendo do tipo da caneta. E isso a enfermagem fala. Tem pacientes que às vezes vão começar a receber as medicações e 12 dias depois ou 13 dias depois vão tirar os óvulos. Só que ela fez o uso da caneta no dia da consulta que ela foi lá. Então a gente tem que postergar. Não pode começar o ciclo. Então olha a importância das informações, que isso tem que passar pelo crivo médico, passar pelo crivo da enfermagem. Todo mundo tem que ver isso para que não aconteça da paciente chegar lá e ter esse problema, né, André? Então sim. acho que esse é um terror, né? A gente já e teve hoje é muito comum, né, acontecer A gente isso. já teve que fazer pacientes com anestesia local para tirar óvulo, que não é o que é bacana, porque causa um certo desconforto para o paciente. Exatamente por quê? Porque alguém falhou neste caminho, né? Ou acontece também do nervosismo, a paciente foi orientada, mas não lembrou e acabou aplicando a medicação. Como acordar cedinho, tinha que estar de jejum, não lembrou, tomou um copinho de café. Então, todos esses pontos eu acho que foram fundamentais aqui para a gente seguir, né? Você falou uma coisa bem importante, que é a questão de, nessas eventualidades, né, que a gente chama de eventos adversos, o que a gente deve fazer quando a paciente acontecer de ela falhar em um dos processos, que seja ele no jejum, a caneta emagrecedora, né, que hoje é muito comum acontecer, porque ela pode falhar, por exemplo, num uso de adorno, né, ela chegar lá e a gente conseguir tirar e tal. Agora, a outra questão é a questão do jejum mesmo, né? E o que a gente faz nesses casos? A gente tem que fazer o procedimento, porque ela está lá com os óvulos para ser captados, né? Então, a gente tem que lançar mão, né, conversar com o anestesista e com a equipe médica do que a gente vai fazer. A gente não usa um tipo de anestesia para fazer com uma anestesia local, mas tem que retirar esses óvulos, porque ela não pode ficar com esses óvulos lá, né? Então a gente tem que retirar. E aí nós da enfermagem temos que saber que existe algo que a gente precisa fazer e sempre tranquilizar a paciente. Então, a gente não pode estar simplesmente focado só em aspectos técnicos. A enfermagem na reprodução humana, ela vai muito além. Ela vai em aspectos psicológicos também. Ela faz todo um envolvimento com essa parte multidisciplinar. Então, ela tem que fazer esse elo com a equipe multidisciplinar. Caso aconteça alguma coisa, ela já tem que ter um plano B ali e saber que ela tem que ser dinâmica, gente. A enfermagem precisa ser dinâmica. Ela precisa ter um plano B sempre na cabeça. E tem que ser rápido, tomadas de decisões, principalmente nós enfermeiros. Precisa ter tomadas de decisões rápidas e fazer isso de uma forma branda, junto com toda a equipe. Né? A gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com uma equipe. E isso é importante a gente fazer a discussão sempre. E outra coisa importante, que o próprio paciente tem algumas responsabilidades quando ele vai fazer um tratamento. Por exemplo, a gente já passou por situações de alergia a látex, é um transtorno, né? Só que assim, a alergia a látex, a gente consegue já descobrir logo no começo, porque quando vai fazer os controles vaginais de ultrassom, o preservativo já é um fator alergênico ali para o paciente, então ele já avisa, não posso com preservativo porque eu tenho alergia a látex. Aí ali, naquele momento, tem que ter uma notificação, que o médico já tem que notificar a enfermagem,
para que no dia da retirada dos óvulos, a sala de enfermagem já esteja toda preparada para um paciente alérgico a látex, não é isso? A sala de procedimento. É uma sala de procedimento, tem que estar toda preparada. Sim. Hoje, a grande maioria dos plásticos lá já são látex free, né, dentro do centro cirúrgico, mas precisa todo esse envolvimento, né? Então, você já passou por isso, né? Já passou por essas situações? Já passamos por isso e assim, nós da enfermagem, sabemos, tem que ter um protocolo e tudo deve ser protocolado. Todos os processos que nós temos dentro de uma clínica precisam ter os POPs, que a gente chama. E a enfermagem adora um POP. Seguir regras. Protocolo de operação padrão, é isso o nome? Protocolo operacional padrão. Operacional. E aí, a gente tem que seguir regras, né? A parte médica, ela já não é tão ligada a POPs. Então, nós operacionalizamos os nossos processos dentro desses POPs. E por que é importante eu ter esses POPs? Porque num caso desse, precisa seguir a regra, a risca, tudo que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, o protocolo de alergia a látex tem que estar 12 horas a sala parada, porque ela não pode ter partícula nenhuma ali sobressalente de látex, porque se de fato ela for alérgica a látex, e muitas vezes nem é, às vezes ela teve um episódio alguma vez na vida, mas ela usa chinela Havaianas, ela come banana, ela usa preservativo sem ser látex free, mas se a paciente referir para a gente que ela é alérgica a látex, qualquer dor de cabeça que ela tenha depois, ela vai falar que ela conversou com a gente. Então, a gente precisa estar muito bem respaldado diante disso, com os termos de consentimento assinados, com tudo certinho. Então, esses POPs, eles ajudam nos nossos processos. Então, todos os nossos fluxos de processos têm que estar protocolados. Então, quando a gente tem um tipo de coisa que não é uma coisa comum, por exemplo, na reprodução humana, alergia a látex, a gente já tem que saber o que vai fazer. E nós, da enfermagem, precisamos ter esses POPs todos muito bem documentados, porque numa fiscalização de algum órgão regulamentador, ele vai pedir para a gente esses processos. É lei, a gente precisa ter. Então, tem que estar todo mundo descrito e a equipe treinada. Não adianta só a gente fazer isso e ninguém ler. Então, nós enfermeiros precisamos comandar esse tipo de coisa e capacitar os funcionários para seguir a risca sobre isso. Todo mundo tem que falar a mesma língua. E isso não só para a enfermagem, tá, gente? A gente tem que todo mundo falar a mesma língua dentro de um centro de reprodução humana, porque a paciente ela tem que se sentir segura, ela tem que sentir que ali ela está e que as pessoas são pessoas transparentes no processo e que ela está, de fato, num lugar onde ela se sinta que ela vai ser acolhida e que ela vai seguir com o tratamento dela ali. Porque se você tem um local onde cada um fala de um jeito, no financeiro fala de um jeito, na enfermagem ambulatorial fala de um jeito, aí ela chega no centro cirúrgico que é outra coisa, o médico falou outra coisa e gera insegurança. Então ela tem que se sentir segura. Agora você falou dois, porque a gente já passou da metade aqui do nosso podcast e tem coisas que eu queria tocar no assunto que são importantes. E você acabou de tocar. Desse termo de consentimento informado, né? A importância desse termo para os pacientes que saibam que é uma própria proteção para o paciente. Eu acho que o paciente deve ler esses termos, sim, quando eles fazem, porque são termos que na reprodução existe uma situação que a gente não pode garantir uma gravidez, né? Exato. E a gente não pode garantir as coisas. É uma situação difícil para um médico, para um enfermeiro, para um psicólogo, porque a gente quer que tudo dê certo. Mas a gente não pode garantir que vai ter óvulo, a gente não pode garantir que vai ter embrião, a gente não pode garantir que vai ter gravidez, né? E esses termos, eles têm que ser feitos, né? E eles têm que ser assinados exatamente por quê? Porque na hora que a paciente não está tão informada, ou não recebe as informações, ela vai sentir assim, poxa, mas eu fiz o tratamento, estava segura que eu ia ter tantos óvulos, estava segura que eu ia ter meu embrião, eu comprei óvulos de um banco de óvulos, eu estava segura que eu estava garantida que eu ia ter óvulos, tal. E esses termos, eles são feitos porque na medicina não existe 0% e nem 100%, não existe, né? A gente não dá garantias em nenhuma área, a gente não tem como dar garantias. O que a gente pode garantir é que a gente vai fazer o nosso melhor, né, André? Eu acho que esse é um dos pontos, a gente pode garantir que a gente vai fazer o nosso melhor, mas os termos, eles dão segurança para que você esteja informado, além do que o médico passou, além do que a enfermagem passou, além do que toda a clínica te deu de informações, é que você esteja ali com esses termos regulamentados, né? E a enfermagem, ela tem um papel grande em
como deixar esses termos, quando aplicar, tem tudo isso, né, André? É um respaldo para o paciente e para nós profissionais, né? Porque depois a paciente, ela se engana às vezes, porque é muita informação para ela. Ela fala, mas eu achei. Porque o que que ela acha quando ela vai para uma clínica de reprodução humana? Ela acha que ela vai ter um bebê. Ela vai lá para comprar um bebê. E não vai comprar um bebê, são inúmeros fatores que influenciam ali no tratamento. E para o médico isso é mais ainda importante, porque o médico ele tem uma responsabilidade grande e principalmente quando cria um vínculo com a paciente, ele quer muito que a paciente engravide, ele quer muito, mas assim, não depende dele, depende de todo um sistema da paciente, às vezes do casal em si, né? Porque a gente tem que lembrar que ela não é uma paciente. Se chegar um casal para a gente na clínica, a gente tem que tratar o casal e nós temos que lidar com o casal. Lembrar que, independente do fator ser feminino ou masculino de infertilidade, nós temos que dar assistência ao casal. Nós assistimos um filme uma vez, eu acho que você estava presente, de quando a paciente conversava com o médico, e aí o tempo todo só falava com a paciente, e ele se sentia ali ninguém. O marido, né? O marido, né? E aí ele se sentia ninguém, então ele não se sentia envolvido no tratamento. Independente do fator de infertilidade, eu acho que a gente tem que estar sempre ali tratando o casal, se chegar um casal. A gente pode ter uma produção independente também, mas se chegar um casal pra gente, a gente tem que conversar com o casal, a gente tem que acolher o casal. Isso é extremamente importante, a segurança vem daí também. E você está falando de casal, mas assim, hoje com a pluralidade, a gente tem diversas situações na clínica. Sim. E isso é muito importante, porque a gente respeita o nome do paciente, né? O nome que ele quer. O nome, né? Social, no caso. O nome social, a gente respeita isso. E isso, acho que hoje já é uma coisa que já está bem estabelecida. Sim. Mas é importante, por quê? Porque na hora que a gente fala de gametas, né, esses gametas, esse óvulo, espermatozoide, eles vêm de um determinado indivíduo, né? Então, quando você fala o espermatozoide de um indivíduo com nome feminino, pode gerar em algum determinado momento alguma situação assim, poxa, mas não estou entendendo. Não está entendendo não, tá certo, tem o nome, a razão, o nome social. De registro e o nome social. E isso é muito seguido nas clínicas, eu acho que isso foi um ganho dos últimos 5 anos, 7 anos, foi um ganho importante também, né? E é importante a gente perguntar para o paciente sempre como você gostaria de ser chamado. Então, essa é a palavrinha-chave para a gente, porque gera todo um ambiente ruim quando você começa a chamar o paciente pelo nome, porque você tem uma documentação dele, só que porque ele não é obrigado a ter um documento com o nome social. Isso não é lei ainda, né? Mas o pessoal da enfermagem hoje já é treinado para isso? Já é treinado para isso. Hoje é muito comum, né? Quando começou isso lá, né, uns 5 anos mais ou menos atrás, a gente ficava muito perdido no que a gente ia fazer, como que a gente ia chamar, porque às vezes você vê uma figura na sua frente, é uma figura feminina, por exemplo, e na verdade ele é do sexo masculino, mas na sua frente ele é uma figura feminina. Então assim, pra a gente tem que treinar, e a gente tem que lembrar que quando chega, eu preciso perguntar, como que você gostaria de ser chamado? Porque eu não sei ainda quem é aquela pessoa. Então é uma questão de boas práticas hoje, não só na área reprodutiva, que aqui o nosso assunto é esse, mas é que a equipe toda, não só a enfermagem, recepção, todo mundo esteja treinado. Equipe multidisciplinar sempre, todo mundo a gente tem que lembrar. Eu acho isso extremamente importante, é um papel também da enfermagem. E a gente está chegando já meio que para o final da nossa conversa, e eu acho que é importante que todos saibam qual é a assistência que a gente tem no caso de uma complicação ali dentro do centro cirúrgico, porque a gente mudou um pouco para o bloco cirúrgico, a admissão do bloco cirúrgico. Tecnicamente não adianta a gente conversar sobre técnicas dentro do centro cirúrgico, porém eu sei que você tem 2 coisas, então vão ser as 2 coisas que eu vou pedir para você falar antes da gente encerrar, que é como lidar com o paciente dentro do centro cirúrgico, esse acolhimento individualizado, que é seu, não é de todo mundo, cada um tem a sua personalização, né, para isso, então acolhimento dentro do centro cirúrgico, tanto para o procedimento de retirada de óvulos, como o procedimento de transferência de embrião,
E como o centro cirúrgico, ou como o centro de reprodução está treinado para caso de uma complicação grave que ocorra dentro do centro cirúrgico para essa paciente saber que ela vai ter uma assistência no caso de uma complicação grave. Graças a Deus é muito raro, gente, eu quero já deixar isso claro, Sim. mas caso tenha. Mas a gente precisa ter um suporte, uma retaguarda de um hospital para um caso de transferência de paciente. Nem sempre, e assim, eu trabalhei em centros grandes, a gente consegue estabilizar o paciente ali. Então, a gente sabe que a clínica de reprodução humana, ela funciona só durante o dia e eu não tenho como deixar o paciente passar a noite. Então, quando a gente vê que esse paciente não está estabilizando, a gente precisa já ter um suporte. Por isso que é importante a gente já saber se o paciente tem um convênio médico, se a gente tem condições de ter uma ambulância ali do convênio, se a gente vai contratar uma ambulância, mas tem que ter isso já nos POPs, nos nossos protocolos operacionais padrão, porque esses casos de emergência, na hora ninguém pensa. Então, assim, já tem que estar pré-estabelecido para onde vai essa paciente em caso de acontecer algo. A família, por isso é importante ter um acompanhante. O Conselho Federal de Medicina, ele preza que qualquer procedimento que tenha anestesia, eu preciso ter um acompanhante. Então, por que é importante o acompanhante? Porque neste momento, se a paciente estiver sedada, anestesiada, quem que vai responder por essa paciente? Não é o médico não pode arcar com isso. Tem que ter alguém ali, e muitas vezes este é um grande problema, porque a paciente chega num centro de reprodução humana, às vezes ela vem de outro local. Então a gente tem que informar para ela que ela precisa ter um acompanhante ali que precise responder por ela. Assim como quando vai fazer procedimentos de endoscopia, que é um procedimento ambulatorial também, precisa ter um acompanhante. E isso é importante. Agora, um fato muito importante que você tocou no assunto, doutor Valdemar, é a questão de como a gente acolhe esse paciente dentro do centro cirúrgico. A gente tem que lembrar que o centro cirúrgico é o primeiro local onde a paciente se desvincula do acompanhante, ela vai estar sozinha, ela vai estar diante de profissionais com máscara, com touca, num ambiente totalmente hostil para ela, onde ela vai estar de avental, de touca, ela vai estar despida e ela não tem ninguém ali que ela conhece, exceto o médico ou Ela está sem seus cílios, sem suas unhas. Sem tudo. Então, assim, isso para ela impacta bastante. E ela tem, o que ela tem muito medo? Da anestesia, porque ela vai ser anestesiada e quem que vai responder para que vão fazer com ela ali? Por isso que é importante a gente explicar o procedimento. Eu queria até te interromper um minutinho, mas é extremamente importante, porque isso é regra hoje. Então, toda mulher que vai ser examinada por um ginecologista tem direito a ter um acompanhante em ambiente ambulatorial, e dentro do centro cirúrgico, toda mulher que estiver lá dentro tem direito a ter um acompanhante que seja da área da saúde, né? Sim. Eu quis focar isso porque Sim. Tem direito, tá, gente? Principalmente com todas as histórias que aconteceram de anestesistas, é importante que vocês saibam que existe isso, mas para dentro do centro cirúrgico precisa ser um profissional que acompanhante habilitado, a pessoa habilitada a estar dentro do centro porque cirúrgico. As pessoas confundem que qualquer pessoa daí pode entrar, mas a gente tem que lembrar que dentro do centro cirúrgico a gente tem os ambientes estéreis e que a gente tem que prezar por isso, né? Então, as pessoas que não conhecem ou não conhecem um ambiente, que não sejam profissionais da área da saúde, realmente fica complicado de entrar num centro cirúrgico. Mas o que é importante a gente lembrar? Que essa paciente, ela tá ali e que a gente, mais que nunca, os nossos aspectos técnicos não são só o suficiente, principalmente nós da enfermagem. A gente tem que acolher essa paciente, a gente tem que estar ao lado da paciente para ela se sentir segura naquele ambiente, né? E aí, quando ela passa por um processo anestésico, o que acontece? Primeira coisa que ela pergunta para a gente quando ela volta: como foi meu procedimento? Quantos óvulos foram captados? Foi tudo bem? Então, e lembrar que existe às vezes uma outra paciente ao lado que, por exemplo, se uma foi captada 10 óvulos e a outra foi captado 1 óvulo, ela fala assim, então meu tratamento não foi bom, porque ela escuta isso. E a gente da enfermagem tem que estar atento a isso, não deixar o médico conversar na frente de outra paciente sobre o caso dela, porque o caso dela é diferente do outro. Uma coisa que a gente sempre preparou foi que tá, mas você precisa de um único para poder engravidar. É que eu achei que quanto mais eu tivesse, mais eu ia ter a capacidade de ficar grávida. E realmente, mas eu não sei a qualidade desse óvulo. Então, a gente tem que estar
todo o tempo ali acolhendo, se preocupando com a individualização de cada paciente, né? Para que ela se sinta ali, independente do resultado do tratamento, que ela possa ir, se precisar, para um próximo ciclo, mas que ela esteja ciente de que aquilo não foi desta vez, que pode ser da outra, mas que ela tenha sido acolhida naquele momento difícil para ela, porque é muito difícil ela passar por esse processo, principalmente se ela tem um resultado negativo, e vem de outros tratamentos, de resultados insatisfatórios. Então a gente tem que lembrar que ela está ali num ambiente onde ela não conhece ninguém, com um monte de gente falando, às vezes as falas altas dentro de um centro cirúrgico. Para ela tem um ouvido muito acurado, e ela começa a dar risada, ela já acha que é por causa dela. Lembrar que a gente precisa ter os protocolos de segurança do paciente dentro do centro cirúrgico o tempo todo, checar nome, sobrenome, número do prontuário, data de nascimento, faz parte da segurança do paciente. Trocarem o embrião, todo mundo tem medo disso, né? E as primeiras coisas que elas fazem, principalmente no momento da transferência. Por exemplo, eu me chamo Maria, a outra chama Maria, mas o meu embrião não vai ser transferido nela, porque eu escutei que tem outra Maria. Então, assim, sempre falar em voz alta quando entrar o paciente dentro do centro cirúrgico, checar nome junto com a equipe. Isso em hospital é muito comum. Então, assim, às vezes eu vejo a enfermagem falar assim, mas o médico não deixou eu fazer o checklist na sala, porque o médico estava conversando. Gente, faz parte da enfermagem se posicionar dentro da sala. Então, no momento que vai fazer este procedimento, esse checklist, todo mundo tem que estar atento, não tem que ter conversa dentro da sala. Tem que chamar a atenção de toda a equipe, do médico, do anestesista e do embriologista que está do outro lado, que também vai checar as informações e falar, olha, vamos começar o checklist. Eu preciso conferir isso faz parte da segurança do paciente, gente. São metas internacionais que nós temos que cumprir. E isso você tem que chamar atenção, e isso é de obrigação da enfermagem que faz o checklist, chamar a atenção da equipe e falar, vamos fazer isso. E a paciente tem que ouvir. Então tem que falar em voz alta, não tem que ter receio de fazer. Porque os médicos que frequentam o hospital já estão acostumados que isso vai acontecer. Não tem que ter brincadeira na sala, tem que chamar atenção para fazer esse tipo de coisa. E aí, mostrar para a paciente que a gente está preparado para isso e que a gente tem os protocolos de segurança, ela está segura naquele ambiente. E se precisar, segurar a mão do paciente, sim, porque ela tem medo da anestesia, ela tem medo que não tem ninguém ali perto dela e o médico não pode ficar ali perto. Então, nós da enfermagem podemos fazer esse processo. Andréia, maravilhoso esse nosso bate-papo. A todos, eu acho que vocês tiveram a oportunidade aqui de ouvir uma pessoa com muita experiência, não é pouco, é muita experiência dentro do centro cirúrgico, dentro de várias áreas dentro do centro cirúrgico. A Andréia também tem especialização em esterilização de material e toda essa parte. Então, o que a gente está ouvindo aqui é para todos os pacientes, para todos que estão aí vivenciando um tratamento reprodutivo, a gente tem que lembrar que pequenos detalhes são muito importantes para que o todo seja bem concretizado, que você possa concretizar esse sonho realmente de ser mãe ou de formar a sua família. Eu acho que essa conversa nossa, a gente conseguiu pontuar toda a jornada do paciente dentro de um centro cirúrgico, de um centro de reprodução assistida, desde a hora que admite, das medicações, quando vai chegar no centro cirúrgico, quando vai realizar o procedimento, tudo isso a Andréia trouxe aqui para a gente de uma forma maravilhosa. Queria que você desse um recado final para quem está nos ouvindo. Quem está nos ouvindo, geralmente, o programa chama Fertilicast, né? Uhum. Então, quem está nos ouvindo, geralmente é gente que tem interesse na área reprodutiva ou que está aprendendo. Então, pode ser algum profissional de saúde, pode ser um biomédico, pode ser uma enfermeira, mas muitas vezes casais, pessoas que estão vivenciando isso. Sim. Então, que recado que você dá para essas pessoas? O que você falaria? Olha, para os profissionais
eu acho que é estudar, se capacitar. A reprodução humana, ela é ampla e a gente tem que estudar muito. É muito difícil, porque são inúmeras áreas. Tem a genética, tem a parte da andrologia, a parte da ginecologia, e a gente tem que estar atento a isso, estude, se capacite cada vez mais, porque estudar nunca é demais. Então, esse é o recado para os profissionais. Para os pacientes em si, sintam-se seguros no ambiente que vocês estiverem. Busquem informações, peçam informações para os profissionais, para que eles deixem de uma forma muito clara e transparente sobre o tratamento de vocês. Eu sei que vocês têm muitas expectativas no tratamento de infertilidade, mas nós profissionais estamos preparados para poder acolher vocês e poder passar o máximo de informações que vocês precisarem. E sintam-se seguros no lugar onde vocês estiverem. É a principal informações que vocês têm que ter ali. Então, este foi mais um Fertilicast. É um prazer poder estar aqui conversando com profissionais altamente qualificados, com amigos. Eu queria que vocês soubessem que nós estamos na maioria das plataformas de streaming, no YouTube. Se você quiser lá clicar, dar um like, fazer um comentário, isso é muito bacana também, porque ajuda a gente a divulgar a informação. É claro que é uma informação para um público bastante seleto de reprodução, mas a gente, com o Fertilicast, nós procuramos abordar todos os assuntos, todos. Oncologia, cirurgia, procedimentos, enfermagem, psicologia, genética. A gente vai rodando tudo exatamente para trazer para você o melhor da área reprodutiva, com o melhor do conhecimento desses profissionais. Eu sou o Dr. Valdemar Carvalho e agradeço a todos pelo episódio de hoje.